Motor de skate com um motor de bicicleta. Ganhei esse motor de skate do Michael, inscrito do canal. Ele já apareceu aqui no canal já, pessoal. Nós fizemos um teste de arrancada do nosso pallet trike, que é o nosso trike feito com pallet de 400 cilindradas, contra a moto dele. E o nosso trike saiu rasgando na frente. E depois ele fez as arrancadas também, que saía empinando, que o negócio foi muito forte. Mas esse motor é um motorzinho violento, cara. Olha só pra vocês verem aqui, ó. 800 watts, meio apagadinho ali, por 36 volts. Esse motor é daqueles skate off-road que fica andando na terra e fazendo poeira, né? Aquela maior violência. Mas, mesmo assim, pessoal, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos colocar esse controlador de 1000 watts por 48 volts. Porque se for somar esse 48 volts com 1000 watts, que dele é 36 para 800, vai quase que dobrar a potência dele. Então, vou falar que se ele aguentar e não queimar, cara, essa bicicleta vai andar demais, cara. Mas para nós desenvolver esse projeto, pessoal, eu tava querendo usar essa polia original que vem nele mesmo, que eu acho que ele usa uma correia, que eles falam passe do dente dele é de 5 mm ou algo assim. Mas eu sei que vai ser difícil nós desenvolver uma polia desse mesmo formato, mais grande, para dar uma redução com essa daqui. Se nós tivéssemos uma impressora 3D, cara, ia ajudar demais, cara. Mas como que nós não tem, aí eu fui beber uma água. E quando eu abri a geladeira, olha só pra vocês verem o que eu achei. Pô, uma impressora 3D! Brincadeiras à parte, a impressora foi nem aberta ainda. Mas vamos abrir logo essa caixa para nós montar essa impressora o mais rápido possível para nós estar desembolando o nosso projeto. E abrindo a caixa aqui, a gente já vê que as torres de suporte, mais suporte aqui, cabo USB, filamento para teste, vem que um tamanho de um manual aqui também, mas o manual vem tão detalhado que não precisa a gente nem fazer um passo a passo de como montar no vídeo. E tirando essa parte de cima, já dá pra gente ver a cara dela, cara, olha só, mano. Aqui vamos dizer assim que é a maior parte dele e vem mais um monte de acessório aqui, cara, extrusor, um monte de coisa aqui. Será que é só eu que acho que isso parece demais com uma balança de supermercado? Para dar início à montagem, nós vamos pegar o perfil de alumínio, o suporte dele e a sacolinha que vem com todos os parafusos. A chave que é usada na montagem já vem tudo no kit da impressora, então é só parafusar o suporte no perfil, o perfil parafusar na impressora. Do outro lado também é montado do mesmo jeito, só que a diferença é que tem o motor no suporte. E aí nós temos que conectar o motor e é só pegar a rosca sem fim, colocar o nip de emenda nela para emendar no motor. E foi só pegar o motor e parafusar nesse outro suporte, colocar essa outra pecinha que eu não sei o nome e rosquear todo o conjunto dessa rosca sem fim. Pegar mais esses dois suportes cheios de rolamento, pegar essa cabaiada e ligar tudo nos motores. Então vamos parafusar o suporte de cima e vamos encaixar a correia, encaixar o trilho, apertar o suporte, encaixar a correia no nosso esticador. E nesse suporte nós vamos pegar a extrusora e parafusar nele. Encaixar o conduíte do filamento e esse suporte para nós colocar na parte de cima para colocar um rolo de filamento. E é só pegar esse cabo especial tipo C, ligar na extrusora e ligar atrás da impressora. E no final é só colocar esse parafuso, que ele é o limitador de fim de curso. E aqui nós já temos a nossa impressora 3D montadinha no jeito de nós começar os projetos, pessoal. E ela funciona no 110 e no 220, mas por segurança ela vem com essa chavinha ali, ó, ligar virado, né, pro lado do 220. Por que eu falo por segurança, pessoal? Porque se caso você pegar alguma coisa de 220 e ligar no 110, não vai queimar, cara, mas pode até não funcionar. Mas se você ligar alguma coisa de 110 no 220, cara, pode torrar na hora, cara, pode queimar na hora. E como que nós vamos usar ela no 110? É só mudar aquela chavinha ali, ó, agora ela funciona no 110. Então vamos ligar ela pela primeira vez, ligar o botãozinho aqui também. E eu tô tentando descobrir até agora por que que veio esse patinho amarelinho aqui, cara. Não sei por quê, parece que é daqui que subia, vamos ver se... Não, subia não. Ah, não, subia sim, cara. Eu vou falar com você, não entendi pra que isso não, cara. E antes de nós começar a fazer o nosso projetinho, pessoal, nós temos que fazer o nivelamento dessa mesa. Para isso nós vamos vir nesse botãozinho aqui do menu, vamos vir aqui, tá escrito Movement, e vamos vir aqui no botão Home, e aqui, ó, Z. Apertar essa letra Z aqui e ele vai começar a descer, ó, tá vendo? Não sei se você está vendo aí, mas tá começando a descer. Ela vai vir até bater no fim de curso e parar. Beleza, agora nós vamos vir nesse botão do Y e ele vai vir para cá também, no eixo Y, até parar também, ó, até nessa mesa, né? Tá vendo? Bateu no fim de curso, fez tec-tec, agora nós vamos vir nesse do X aqui. O X aqui ele vai vir pro lado de cá aqui, até bater ali, ó. Beleza, nós vamos vir aqui agora nesse botão de voltar, apertar nesse aqui de configuração e vamos vir aqui, apertar esse posição 1 aqui, ó. Apertando posição 1, ele vai posicionar no primeiro ponto aqui da mesa. Aí nós vamos vir aqui, ó, e ver ali, ó, que está bem distante da mesa. Então nós vamos pegar a folha de papel A4, o famoso papel Chamex. Vamos colocar debaixo aqui do biquinho dele e vamos rodar aqui, ó, levantando essa mesa. Na hora que a gente vê que começar a prender, ó,
Aqui nós estamos levantando, né? Ó, começou a prender, ó. Aí prendeu, vou voltar um pouquinho, ó, desagarrou um pouquinho. Aí, ó, só tá sentindo relando, assim tá nivelado. Aliás, nós temos que fazer nos 4 pontos. Aqui é só apertar no ponto 2 aqui e fazer a mesma coisa. Ela vai pro ponto 2 e a gente faz do mesmo jeito. A regulagem faz nos 4 cantos. Faz umas 2 vezes e tá pronto. Já pode começar a imprimir. Tem esse ponto 5 aqui também, mas se a gente regular os 4 pontos aqui, o ponto 5 ele tem que estar nivelado também, que é o meio. Comprei 1 kg de filamento para nós começar o projeto. E sinceramente, eu achei que ia ter que aprender a mexer num monte de programa para conseguir fazer a nossa polia. Mas eu achei esse site aqui, ó, Thingiverse.com. E ele basicamente tem um monte de modelos aqui que a gente já pode pegar pronto aqui para a gente estar colocando lá na impressora para poder imprimir. Então eu só pesquisei aqui por bike, ó. E depois de pesquisar isso aí, pessoal, olha só para vocês verem o que apareceu. Apareceu um monte de bicicleta em miniatura aqui e apareceu uma coisa que nós estávamos precisando, pessoal. Olha só para vocês verem, ó. Exatamente a polia que nós estamos precisando, pessoal. Esse rapaz aqui, ele tem até canal no YouTube, esse Tom Start aqui, ó. É o seguinte, pessoal, olha só para vocês verem, ó. A polia que ele fez ali é exatamente do mesmo modelo que nós estamos precisando, cara. E olha só para vocês verem, ó. É desse jeito aqui, e ele fez um monte também aqui de suporte assim para poder estar colocando o motor dele, só que o motor dele é um motorzinho minúsculo, né, cara, e nós estamos colocando um motor bem parrudo, bem grandão. Então o suporte nós vamos fazer de metal e a polia nós vamos imprimir essa daqui, cara. Mas para baixar a gente vem embaixo aqui, ó, e clica aqui em arquivos e baixa o arquivo que quiser, tá vendo? Tem a polia até aqui em modelo separado se quiser fazer ela e emendar depois, mas não vamos baixar essa daqui, é só clicar aqui em baixar, ó, e clica para salvar na pasta que você quiser. E na própria impressora ele já vem os cabos, já vem cartão de memória e adaptadores, e no cartão de memória já vem esse programa aqui, ó, que se chama Cura. Então esse programa a gente abre ele e aqui dentro do programa eu já entrei em opções e já salvei a minha impressora, que é esse modelo aqui, Bicu. Então agora nós vamos vir aqui, né, no arquivo que nós baixamos lá, já baixamos um bocado que já, nós vamos pegar e só jogar para dentro aqui, ó. E aqui, ó, a densidade dele aqui eu vou deixar em 30% mesmo, entendeu? Ela estava em 20%, mas eu coloquei em 30% e não precisa de suporte. Aqui já está tudo certo, é só vir aqui, aperta aqui em slide, alguma coisa assim, e ele vai fatiar pra gente. Na hora que essa barrinha chegar no final aqui, porque tá fatiado. Acabou de fatiar aqui, a gente clica aqui em Preview, né? E ele fica dessa forma assim, ó. E aqui, ó, se você mexer nessa barrinha de volta aqui, ó, aí vai mostrando desse jeito assim, ó. Vou virar ele um pouquinho aqui com o botão direito do mouse aqui, vira assim, ó, puxa pra cima, pra baixo, dá zoom se quiser também, com a rodinha do meio. E aqui, ó, a gente dá pra ver aqui os estágios que vai sendo, tá vendo? A densidade dele de 30% é esses quadradinhos que fica aqui, ó, tá vendo? Esse tanto de quadradinho que fica aqui, ó. Então isso aqui é o reforço dele, deixa em 30%, acredito que vai ficar bom, cara. Aqui no cantinho já marca quanto tempo que vai demorar para imprimir, 16 horas e 8 minutos. E aqui, ó, fala quantidade que vai gastar também, de filamento, 161 gramas e 53,95 metros. Então, pessoal, aqui, ó, só clicar aqui em salvar disco, já vai salvar até no cartão de memória, se você tiver colocado já no computador, eu já coloquei, e coloca na impressora. E aqui a gente coloca o cartão de memória e ele já vai reconhecer lá que colocou o cartão, e a gente vem aqui, ó, print, aperta em print, aqui já é o cartão de memória que a gente colocou com os modelos, e aqui tem o programinha do Cura, manual, tem outras coisas aqui que a gente não vai usar agora, e aqui tem aqui, ó, modelos. Ele já vem com 2 modelos já, né, de desenho pra gente imprimir. Esse aqui é o que nós acabamos de colocar aqui, ó. Engrenagem 30, que é engrenagem a 30% de reforço que nós colocamos lá, para mim saber aqui. E aqui a gente aperta em cima dele e coloca aqui OK para poder começar a imprimir. Coloca ali para imprimir, ó, aí o cabeçote já acende, já começa a esquentar e vai começar a imprimir a nossa engrenagem. Aqui marca a porcentagem, que 0% que não começou ainda, que é o 17 segundos. Na hora que tiver 100% aqui é porque terminou. E depois de alguns minutos, mais alguns minutos e mais algumas horas, ficou pronto nossa polia em 16 horas e 26 minutos. Para descolar ela é fácil
porque ela vem com a manta magnética. Não, olha só a perfeição que ficou essa polia, cara. Você tá brincando, cara. Nem parece que é um plástico derretido na impressora 3D. E olha só aqui pra vocês verem, aqui tem uma marca aqui, como se fosse uma emenda. Isso aqui é na hora que da programação lá de fazer a polia. Aqui na ponta aqui também, ó, tem uma marquinha aqui de emenda. Aqui, ó, foi aqui no meio, né? A outra parte foi um pouquinho mais para um lado, para o outro, assim, ficou alternando para reforçar mais a ponta aqui da emenda, né? Mas ficou show de bola demais, cara. Você tá doido? Olha só para vocês verem a perfeição, cara. Ficou bonito demais. E a correia que nós vamos usar vai ser essa daqui, ó, que ela é 750 por 5 milímetros. Quer dizer, que ela é 750 milímetros de diâmetro, né? Que é 75 centímetros por 5 milímetros de espaçamento do dente um do outro aqui. Mas deveria ter comprado de 800 milímetros, porque seria 5 centímetros a mais, né? Que é 50 milímetros, porque para o nosso projeto seria melhor, porque ela tá quase o tamanho da coroa aqui, quer dizer, da nossa polia. Mas essa daqui foi a única que eu consegui comprar no Mercado Livre, então vai ter que ser ela mesmo. Eu fui encaixar a correia na nossa polia aqui, eu percebi aqui, pessoal, que ela encaixa, mas fica bem apertado, cara. Tem que encaixar assim, ó, apertando mesmo, ó. Tá vendo? Então ela vai ficar meio que travando aqui, olha só pra vocês verem. Então, por causa disso aí, eu fiz um outro modelo de polia aqui que eu achei lá, que outra pessoa desenhou e deixou lá, e ela não tem essas bordinhas aqui de fora aqui, ó, igual aquela dali para proteção da correia, mas tá fazendo agarrar, né? Então ela fica livre ali a correia desse jeito assim, ó. Mas eu não gostei muito não, cara, porque ela tem esses detalhes aqui, se caso pegar no raio da bicicleta, né? E o outro lado aqui tem esses fundos aqui, ó, tá vendo? Não ficou um acabamento muito legal não, cara, eu não gostei muito. Desse modelo que eles fizeram aqui. Isso aqui é por causa do modelo que eles fizeram, não é nada, tem nada a ver com a impressora. Então, e ela ficou bem mais fina também, parece que ficou mais frágil, tá vendo? Então, eu acredito que eu vou usar essa daqui mesmo, que tá bem mais reforçada. E qualquer coisa, se ela ficar travando ali, igual nós vimos ali, a gente liga lá, sei lá, e dá uma esmerilhada aqui nas beiradinhas aqui e faz ela encaixar ali dentro. Então vamos tirar a roda da bicicleta e tirar o disco de freio também. Esses furinhos aqui, ó, foram feitos para prender no raio da bicicleta usando fita Hellman, ou seja, aquelas enforca-gato. Mas eu queria fazer uma adaptação diferenciada, fazendo uns furos aqui para aproveitar esses lugares que fixa o disco de freio, dessa forma assim. Mas eu fui fazer o teste na bicicleta, cara, eu vi que não dá certo porque nós não temos espaço nela e não tem como mexer nela porque ela é uma bicicleta de alumínio. E para nós prender a polia no raio da bicicleta, nós vamos ter que trocar de cubo, porque esse furo aqui é pequeno e não passa aqui nesse flange onde é preso o freio. Aí vai ficar distante assim, ó. Então nós vamos ter que trocar ele. E para evitar a fadiga de ter de desmontar o raio tudo ali para poder trocar o cubo, eu peguei esse outro aro aqui, aro 29 também, porque esse daqui já tá com um cubo aqui que já é mais certo para nós fazer esse projeto. Mas quando eu fui colocar a nossa polia aqui, cara, olha só para vocês verem o que aconteceu. Ela não é compatível com essa quantidade de raio, cara, porque os aros que eu tenho aqui é tudo de 36 raios e essa polia foi desenvolvida para aro de 32 raios, cara. Era só para vocês verem. Aqui são 8 partes que tem para poder prender aqui, ó. Se você contar que tem 8 partes e aqui vai presa nessas partes aqui que são 2 raios duplicados. E aqui tem 9 partes assim de raio duplicado. Não são 8 porque são 18 raios para cada lado, porque são 36, né? E estão duplicados lá de cá, então vai dar 9 partes aqui. E aqui tem 8, então não vai ser compatível. Eu até posicionei para vocês verem, ó, aqui, ó, nessa parte aqui tá certa aqui, essa aqui já começa a sair fora, na hora que chega do lado de cá, ele já fica aqui cá no meio, cara, não tem nem raio para prender aqui, por isso que não dá certo. Então eu comprei um aro de 32 furos, comprei 32 raios e não consegui comprar o cubo de 32 furos. Dá um trabalho, pessoal, mas tem como enraiar um aro de 32 furos no cubo de 36 furos. E é só enraiar normalmente, mas quando você for colocar os raios onde vai esse furo no meio, onde tem esse outro furo sobrando no meio também, esses raios que eles têm que ser maiores, porque aqui um tá pegando do lado do outro e aqui tem um no meio, então tem um espaçamento aqui entre eles, então tem que ser o raio um pouquinho maior para dar certo. Mas é só fazer esse esquema aí e enraiar normalmente como se fosse uma roda comum, enraiar o outro lado do mesmo jeito e desempenar e fechou. E depois de fazer todo esse macete que eu acabei de explicar para vocês, eu dou um pulo na esquina ali para me comprar mais 4 raios maiores que eu tava precisando. E olha só o que eu acho.
falar com você, um cubo de 32 furos, cara, sem o freio a disco, cara. Eu vou falar com você, cara, não tem lógico um negócio desse não. Agora vamos desmontar tudo de novo e colocar o cubo que é o mais certo, né? Mas lembrando, pessoal, que eu só não tava conseguindo 32 furos sem o freio a disco. Com o freio a disco tem demais da conta. Então vamos desmontar, montar de novo, desempenar e olha lá a mágica que fizemos. E ela ficou travando um pouquinho para encaixar, então eu dei uma lixada com a retífica e ela ficou encaixando tão justo aqui no cubo, ó, que só de a gente apertar aqui, ó, a gente pode até puxar aqui, ó, que ela ficou até travada na roda já, ó. E virando do outro lado, olha só para vocês verem como é que ficou encaixando certinho agora os furos com os raios da roda. Não, olha só para vocês verem a perfeição que tá ficando esse negócio, cara. Tá ficando bonito demais, ó. Mas aqui, pessoal, o intuito aqui é nós mostrar para vocês que dá para fazer algo realmente útil usando uma impressora 3D. E lembrando que a Banggood que enviou essa impressora para nós estar fazendo uns testes aqui no canal. E se vocês tiverem interesse nesse modelo de impressora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Ah, e outra coisa, pessoal, que a Banggood já tem estoque no Brasil, não precisa vocês ficar preocupando desse negócio de ficar pagando taxa, já vem rapidinho, chega rapidão, por causa já tá em estoque deles no Brasil. E esse mês é um dos meses que mais tem promoção, cara, que tem promoção de 11 do 11, tem promoção, né, de Black Friday, tem várias promoções aí. Se vocês tiverem interesse, então, pessoal, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Mas agora nós vamos encaixar a catraca do outro lado e vamos colocar a roda na bike. E por enquanto não vou prender definitivamente a polia na nossa roda, porque se precisar fazer algum ajuste durante a nossa montagem aí fica fácil de tirar e colocar de novo. Mas agora chegou a hora do motorzão, pessoal. E aqui nós temos uma treta para resolver aqui, que é o quê? Porque o rapaz perdeu a porca que vai na ponta do eixo aqui, e a treta aqui é que essa rosca aqui, ela é uma rosca contrária, que é uma rosca esquerda, e a gente não consegue esse tipo de porca para comprar. Então nós vamos ter que arrumar um jeito de desenvolver alguma coisa para poder prender essa polia aqui no lugar e ela não sair. Mas vamos tirar esse controlador dele, porque nós não vamos usar ele mesmo e está atrapalhando nós. Esse controlador, ele tá bom, ele não está queimado, mas como que esse controlador, ele funciona com controle remoto e o rapaz perdeu o controle remoto dele, então nós vamos tirar ele e vamos colocar o de bicicleta elétrica comum mesmo e vamos acelerar no guidão. E bom que vai ser até mais forte também. Os fios que vai lá pro motor é esse que tá com a porquinha aqui vermelha e esse que tá com a porquinha. É só tirar eles dois, tirar os fios. Eu vou falar pra vocês que tem um terceiro fio aqui amarelo e verde nesse motor que eu não sei pra que serve não, cara, porque tá parecendo que esse fio terra de chuveiro, mas sinceramente eu não sei pra que ele tá aqui não. Se alguém souber, fala para nós nos comentários aí. Mas então, pra nós estar substituindo essa porca aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa broquinha de 2 mm e fazer um furinho aqui na ponta do eixo. Mas como que essa broca, ela não segura aqui no mandril, porque ela é muito fininha demais, vou usar esse mini mandrilzinho que eu comprei aqui, ó. Não sei quanto tempo que eu comprei isso, mas nunca usei. Hoje eu vou usar. Vou colocar a broquinha aqui dentro. E agora é só encaixar no mandril grande, apertar, que agora vai transformar num mini mandrilzinho agora. E graças a Deus conseguimos furar o nosso eixo sem quebrar a nossa broca. E nossa solução vai ser essa. Vou adicionar mais 4 arruelas aqui para ele ficar bem para frente aqui, ó. E o bom dele é que tem essa parte meio quadrada que não vai rodar. E vamos encaixar ele aqui e vamos colocar um pininho aqui, ó. Vou encaixar esse pino aqui, ó. Já então imprensado igual vocês viram aí, agora eu vou massar ele para um lado e massar para o outro aqui, ó. E show de bola! Fiz um teste no motor ligado no controlador de 36 volts 350 watts e ele deu 3.800 RPM. Fiz o teste nele também ligado no controlador de 1000 watts 48 volts, ele deu 5.030 RPM. Se ficar bom, cara, vai ficar rápido demais a nossa bike. Lembrando que nós vamos fazer o teste nesses dois controladores na prática. Agora sim é hora de nós desenvolver o suporte para nós fixar na nossa bike. Mas quando eu tô meio sem ideia assim, eu dou uma corrida no meio das minhas tranqueiras para ver se aparecem algumas ideias. E olha só para vocês verem o que nós conseguimos, pessoal. Conseguimos essa coroa de moto que já encaixa quase perfeitamente no nosso motor. Cara, vai dar muito menos trabalho para nós desse jeito. Então aqui o que nós vamos fazer agora é tirar esses 3 parafusos que era preso originalmente o motor, fazer 3 furos na coroa de moto, cortar umas beiradas que nós não vamos precisar mais. E aqui é só nós posicionar o nosso suporte em cima dos furos onde está os parafusos. E depois de apertar todos os parafusos, assim ficou o nosso suporte. E tá pronto? Tá pronto ainda não, ainda falta a parte que vai no quadro da bike. Então laçaremos a mão num pedaço de cantorneira para nós fazer o resto do suporte.
Então, se vai dar certo eu não sei, só sei que tá ficando simples demais. A intenção é nós pegar esse pedaço de cantoneira, colocar aqui. Cortei um pedaço de câmara de ar de carro pra nós tá colocando aqui no quadro pra nós não machucar ele. E vou colocar outra chapa por trás e colocar os parafusos. E eu acredito que a gente apertando aqui, ó, eu acho que não vai rodar porque esse quadro ele é bem quadrado. Agora nós temos que colocar a correia para nós estar alinhando o motor. Mas se vocês lembram que eu falei que eu não estava conseguindo a correia maior do que essa, do que 750 por 5 mm? Pois é, pessoal, eu consegui comprar da China e já chegou, pessoal, olha só para vocês verem. E 800 por 5 mm. Essa daqui vai ser maior para nós ali, vai ser bem melhor para nós fazer a adaptação. Agora nós vamos posicionar o nosso motor aqui, ó. E vamos deixar a correia aqui o mais alinhadinho possível. E vamos dar uns pingos de solda em cima, embaixo, de um lado, de outro. E vamos tirar de novo porque nós vamos fazer um furo. E onde nós fizemos esse furo aqui, nós vamos colocar um esticador para nossa correia. Mas agora nós só vamos prender ela aqui e vamos encher tudo de solda para ficar bem reforçado. Já que parece que tá dando tudo certo, vamos prender a nossa polia agora usando essas fitas de nylon. Então vamos passar a fita por aqui, ó. Eu já comprei a fita bem grossa, do tamanho do buraquinho aqui, né? Vamos puxar ela de cá, ó, e travar ela. Mas então, pessoal, fala nos comentários, vocês acham que essa fita que tem um monte de nome, vocês acham que ela vai aguentar? Eu não sei não, cara, essas fitas é bem fortes, depende do jeito que amarra essa fita, acho que ela puxa até um carro, mas vamos ver, né, cara? O negócio é que acho que o motor aqui vai ficar meio forte demais, cara, porque 1000 watts puxando aqui, vamos ver, né? E vamos ver também, né, cara, se essa polia feita na impressora 3D vai aguentar também. Vamos montar o nosso suporte de novo e fiz o nosso esticador usando 2 rolamentos e um parafuso. Aí é só parafusar no buraquinho onde nós furamos. E vamos montar o nosso motor no lugar definitivamente pela última vez. Então vamos partir para a elétrica para nós ver o bichinho funcionar, né? E esse é o controlador de 1000 watts, 48 volts que nós vamos usar, né? E a ligação de motores escovados, cara, é a mais simples do mundo. Ó, somente isso aqui, ó. Isso aqui vai ligado na bateria, esse aqui vai pro motor e esses dois aqui vai pro acelerador. E esse resto aqui, né, tá tudo isolado aqui porque nós não vamos usar. Eu acredito que agora esteja pronto, cara. Eu falo assim porque toda hora a gente faz um projeto diferente do outro e sempre a gente acha que parece que tá faltando alguma coisa, cara. Mas às vezes não tá, né? Tomara que não. Vamos colocar a bateria aqui então, ó. E tomara que não exploda nada. Isso aí, ó. Vamos lá. Peraí. Ligar a bateria aqui. A voltagem apareceu direitinho. Ai. Vamos lá, ó. Acelerar. Vamos ver, ó. Rapaz, acelerando, hein? Cara, que show, mano, ó. Uou! Que isso, cara? O arranco, cara? Não, na verdade, esse negócio tem essa força, não. Esse motorzinho não tem essa força, não. Ó. Não, você tá brincando, cara. Será que vai ter essa força toda na hora que a gente montar, né? Vamos fazer o teste? Cara, você tá brincando. Ó, vamos lá. Tá com freio e solda, pessoal. Uau! Olha só, cara. Nossa, cara. Ó, vou segurar ela aqui, ó. Você tá brincando? Não, essa aqui eu tô empolgado pra nós levar ela na pista pra testar, pessoal. Lembrando que nós tiramos o freio a disco que tinha aqui, né, pra nós colocar a polia. Então nós só estamos tendo um freio aqui. Mas se vocês for fazer um projeto desse aí e tirar o freio a disco assim, dá pra colocar aquela presilha assim de adaptação de freio e colocar freio na roda. Mas como que nós vamos fazer somente um teste, nós vamos fazer desse jeito mesmo. E outra coisa que eu fiz aqui foi pegar essas abraçadeiras ali, ó, e travei elas pro lado de fora aqui agora, porque desse jeito assim ficou melhor pra gente ajustar, porque do outro lado tava ficando difícil da gente puxar ali, parece que tá ficando meio bambo. Do jeito que nós viu a força dela em casa, pessoal, nós já vamos começar a testar subindo o morro aqui no meio da cidade mesmo, cara. Então vamos lá acelerar tudo. Já tô falando assim, pessoal, que nós vamos começar a subir aqui, porque eu sei que vai subir, cara. Do jeito que ataca forte aqui, já vamos medir a velocidade que vai subir aqui já, ó.
Rapaz, 31 por hora, nós já tô subindo. Na câmera não dá pra ver muito não, mas quem conhece aqui sabe que o morro aqui é bem forte. Ó, 39 por hora. Cara, você tá brincando. 38 por hora, morro acima, cara. Que é isso, cara? Que show. Olha o morro aí que fica pra trás, ó. Nossa, cara. Se nada estourar aqui, nem a correia, nem a folia, nem aqueles braceletes lá. Olha só, você tá doido, cara. 41, 42. Cara, que loucura, mano. Nossa, mano. Que isso. Ah, já subiu tudo já. Ah, não deu nem pro cheiro, não. Ah, morro não deu nem pro cheiro, não. Agora nós temos que fazer teste de velocidade nela e achar um morro bem pesado pra nós subir com ela, cara. Então vamos partir para os testes de velocidade, né, pessoal? Os meninos estão brincando na terra ali. E quantos quilômetros por hora que vocês acham que vai dar até no próximo quebra-mola, hein, cara? Vamos embora acelerar tudo esse negócio, ó. Rapaz, eu tô bem curioso, viu, cara? Vamos lá, ó. A bateria tá carregadinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Embala rapidão, cara. (47), ó. 53. Nossa, cara, eu acho que embalava mais. Só que chegou no... Nossa Deus, chegou no quebra-mola aqui. Nós não temos mais reta. Pra frente aqui o quebra-mola é mais perto ainda, cara. Você deu quanto aqui? Deu 60 por hora, cara. Nossa, cara. Um projetinho, cara, em cima da impressora 3D com um motorzinho aleatório. Rapaz, 60 km por hora, cara. Você tá brincando. E tá embalando muito rápido, cara. Deu 43 de morro acima lá, né? E eu acho que a gente colocar uma coroa menor que ainda, ele tem condição de puxar e dar mais velocidade ainda, cara. Porque o torque dele tá bacana, tá bem forte. Mas do jeito que tá, cara, parece que ficou tipo assim, 100%, cara. Tá subindo bem, embalado de morro acima e tá andando bem demais, cara. Você tá doido? É só 60 por hora, cara. E vamos lá correndo, cara, tentar subir aquele morrão lá. Aquele morro é que nós tentou subir com a bicicleta com motor de roçadeira, com conversor de torque. Ela custou subir, cara, que aquele morro é muito forte. E nós temos que ir rápido porque tá vindo chuva, cara. E rapaz, a chuva tá pertinho mesmo, tá chegando. Nossa. Então o morro é esse aí, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, mas esse morro é muito pesado, cara. Será que essa bike vai dar conta de subir, cara? Nós vamos fazer o teste aqui começando nesse segundo poste aqui, ó. 1, 2 aqui, 3 lá, né? Terceiro poste aqui. E porque depois nós vamos colocar um controlador aqui de 350 watts, cara, de 36 volts, para nós ver o que vai ser o rendimento com esse motor, cara. Aí a gente faz teste de velocidade de novo, faz teste que subir no morro para nós ver. Aqui, na verdade, já tá subindo um pouco, nem dá pra gente embalar, não. Mas nós vamos arrancar aqui só no acelerador e vamos embora. Vamos ver se vai dar conta de subir o morrão, cara. Eu acho que não vai não, cara. É muito morro demais. Ó, 34, 32. Cara, lá vai, cara. Você tá brincando. Rapaz, ela vai mais forte que o motor a gasolina. Mano do céu, olha só. Olha o morrão aí, cara. Você tá brincando? Olha só. Lá vai embalado, cara. Mano do céu. Motorzinho de skate, cara. Você tá doido? Esse motorzinho aqui não é demais, né, cara? Coloquei 48 volts e 1000 watts também, né? E ele é de 36 volts, 800 watts. Mas isso aí aguenta muita voltagem, que esses motores não queimam fácil, não. Olha, varou em cima, cara. Mais de 20 km por hora, direto. Nossa, cara, você tá brincando. Não. Você tá brincando, uma bicicleta de 1000 watts. Vamos dizer assim, cara, que o único valor a mais que tem aqui é somente a bateria, cara, porque o motor mesmo, praticamente você consegue, esse motorzinho é quase de graça aí usado, cara, usado é baratinho. E a controladora também é barato, cara, esse negócio é baratinho, a única coisa mais cara que é somente a bateria mesmo. Cara, eu vou lá e mostrar pra vocês a altura do morro aqui, dar uma acelerada aqui, eu comecei a acelerar e parou. Quando eu fui ver, cara, o fio tava imprensado ali, ó, ele só começou a dar uma andada assim, tac, e parou. Fui ver aqui, ó, eu acho que fechou curto, cara. Fechou curto ou derreteu aqui, ó. Essa ligação aqui é muito sem vergonha, que é muito vagabundo. É muito melhor colocar isso aqui, ó, ligação de chuveiro, cara. Se tivesse colocado a ligação de chuveiro dessa aqui, não tinha dado nada, cara. Você tá brincando, é foda, olha só. Tirei o isolante pra vocês verem de perto aqui, olha só pra vocês verem, ó. Derreteu tudo, cara.
Cara, usa só a ligação de chuveiro, que é a melhor que tem, cara. Esse negócio aqui só serve pra motor mais de baixa potência. Aí, tirei a borra de plástico derretido que tava ali e liguei de novo. Ó, voltou a funcionar direitinho, ó. Mas nós temos que mudar essa ligação aí. O motor, por estar usando o 48 volts nele, cara, tá fresquinho, ó. Não chegou a esquentar subindo o morrão aqui, ó. Não, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Olha só pra vocês verem. Nós saímos daqui, eu falei com vocês que tava começando a chover, né? Olha só, molhou tudo aqui, ó. Choveu aqui onde nós estávamos saindo e pra lá não choveu não, cara. Ficou sequinho. Cara, que doideira. Legal demais. Na hora que nós começamos a fazer o teste, choveu aqui, ó. Você viu? Choveu aqui, parou aqui, pra lá não choveu não, onde eu tava testando lá. Que doideira. Ah, hoje tá dando nem graça fazer essa escada, não tá barro pra todo lado, não dá pra fazer poeira. Vou fazer só isso aqui então, ó. Nossa Deus. Olha só, alisou o pneu, cara. Nossa. Aí pessoal, a tempestade que eu falei que vocês estavam vindo, pegou nós, cara. Nossa, cara, eu tô debaixo aqui, ó. Da guarda-chuvinha que nós colocamos aqui, ó. Nossa, cara. Vamos molhar desse jeito aqui, ó. É, pessoal, pensa na chuva que nós pegamos aqui, ó, a lagoa que virou aqui, você tá brincando, cara, ficou tudo cheio de barro agora, olha só pra vocês verem, você tá doido. Aí a chuva molhou o motor, molhou a bateria e tem muita gente que fica falando assim que se molhar bicicleta elétrica já queima tudo aí e não anda mais, né? Então vamos fazer o teste e vamos passar dentro dessa água aqui, ó, a poção aí, ó. E olha só pra vocês verem como é que esse negócio ficou forte, cara, ó, vamos frear aqui, ó, frear a roda da frente, segurar, que ela vai assim mesmo, ó. Tá vendo? Ela vai assim mesmo, não respeita não, cara. Vamos lá, ó. Vai dar até um arranco, ó. Vamos passar dentro da agona mesmo. Então vamos tirar essa bateria de 48 volts e vamos colocar uma bateria de 36 volts. Eu vou usar essa bateria aqui, duas baterias de overboard para nós fazer esse teste, pessoal. E nós vamos tirar esse de 48 volts de 1000 watts e colocar esse de 36 volts 350 watts. Então partiu o teste de velocidade na nossa bateria de 36 volts de overboard com o nosso controlador de 350 watts, galera, vamos embora. Ó, acelerando tudo. $40 por hora. 43. Rapaz, tá ventando pra danar. 44. Aí, ó. Chegou no quebra-mola aqui. Ao máximo que deu aqui foi 45 por hora. 45 por hora. Se fosse um controlador de 36 volts, mas se fosse de 800 watts, igual ao motor, eu não sei, né, cara? Eu poderia ser a mesma velocidade, mas teria um pouco mais de torque. Mas vamos ver se vai conseguir subir o morro lá, cara. Mas mesmo assim, eu acho que tá fazendo vantagem demais, porque normalmente com um motor que eu uso esse controlador de 36 volts de 350 watts, chega a 25 por hora, 22, 25, 27 por aí afora. Aqui chegou mais de 40, cara. Rapaz. E estamos aqui alinhados no mesmo posto, do mesmo jeito, pessoal. E vamos tentar subir lá, ó. Somente usando o acelerador, pessoal. Vamos ver se vai aguentar subir, ó. 27. Olha lá, ó, tá caindo, 22, 19, 15. É, rapaz, acho que vai vencer o primeiro tupete aqui não. É, pessoal, vai vencer não, ó. Olha o tanto que subiu aí, ó. Ó. Rapaz, ó lá, vou alinhadinho a morro acima. Não tá querendo parar não, cara. 8 km. Aí, ó. 8 km. Rapaz, não é que o negócio lá vai direto? Bateria de overboard, cara. Mas a 48 volts falar com você. Ó, vou dar uma embalada de lado assim pra ver, ó. Dá uma embaladinha de lado. E alinhou de novo, morro acima. Aí, ó. Tá querendo parar não, cara, mas vou falar com você. Ela vai devagarzinho. Vou falar com vocês também, né? Bateria de overboard, cara. Essa bateria nem tá boa, cara. Tem anos essa bateria de uso. Tá fazendo lá. Aí eu acho que agora desligou. Desligou lá. Ah, rapaz, desligou por causa da bateria, viu, cara?
Olha lá. Caraca, mano. Desligou. Bateria, cara. Galera, eu tô olhando aqui. Rapaz, tá fedendo queimado. Eu acho que é o controlador que não aguentou, tá? O motor é muito forte pra ele, cara. A bateria de overboard conseguiu queimar o controlador, cara. Você tá brincando, cara. O outro controlador, então, é topzera, cara. O motor aguenta os 1000 watts tranquilo e supre belezinha, cara, o controlador. Ficou topzera no outro controlador. Esse aqui, eu queria fazer o teste com 36 volts. O outro não tem como fazer teste com 36 volts nele, porque ele é somente 48 volts mesmo. E esse aqui é 36. Mas já deu para nós ver quanto de velocidade que dá em 36 volts, né, cara? Mas realmente 350 watts não aguenta o motor, cara. Então tem que ser aquele lá mesmo. Aquele lá ficou topzera demais, cara. Nossa, cara, você tá doido de falar com vocês. 48 volts faz diferença demais, cara. Dá muito mais velocidade e muito mais força. Mas, cara, perdemos o controlador dentro do teste, cara. Mas tá bom. O que vale é a intenção de nós caprichar no vídeo para mostrar a vocês realmente o que acontece. Porque tem muita gente que fica pensando em colocar um controlador mais fraco que o motor para poder economizar a bateria. Mas dá ruim, cara. Se você colocar um controlador mais forte que o motor, não dá ruim. Fica bom, cara. Mas se você colocar um controlador mais fraco que o motor, cara, vai pifar mesmo, porque o motor não queima fácil. Agora o controlador, ele já, igual vocês viram aí, ele fede a fumacinha mesmo. Esse motor, ele não esquentou nenhuma vez aí nos nossos testes aqui a ponto de querer queimar não, pessoal. Mas o motor, assim, pra ele queimar é assim, ele vai esquentando, você vai percebendo que ele tá querendo queimar, chega até feder queimado antes de queimar. Agora o controlador não, o controlador é assim, ó, ele deu na cabeça dele aí, faz assim, ó, puf, estoura a cabecinha dele lá e fede queimado e queima na hora, cara. Já trocamos de controlador e de bateria também, pessoal, já tá tudo funcionando aí, ó. A mão de barro. Nossa, mas tá chovendo demais, cara. Você tá doido? E não para de chover, pessoal. Mas deu pra nós fazer todos os testes possíveis. Até pra nós queimar um bocado de coisa, pessoal. Mas eu explicar pra vocês aqui que esse esticador que eu coloquei aqui, eu coloquei nessa posição porque ele vai esticar a correia e vai ajudar a dar maior área de contato nessa polia pequena para evitar de ficar escorregando, ficar pulando o dente. Na polia grande não tem necessidade porque ela já tem muita área de contato. Na polia pequena é bom a gente fazer esse fechamento assim, ó. Mas eu vou falar com vocês, cara, esse projeto ficou top demais, cara. Você tá doido? Eu não esperava funcionar tão filé desse jeito não, cara. Pensa no motorzinho bacana, cara. Ponto no motorzinho top, muito forte. Eu devo agradecer também, cara, muito ao Michael, cara, inscrito do canal, que deu esse motorzinho pra nós, que eu vou falar que você pensa no motor muito top, cara. E a polia, pessoal, ficou sensacional demais, cara. Não tem desse negócio de barulho, de corrente, de engrenagem, nada. Não tem desse negócio de ficar soltando correia, porque a correia é dentada. Mas o intuito do vídeo aqui, pessoal, é mostrar pra vocês que dá pra fazer projeto realmente útil, cara. Dá pra utilizar uma impressora 3D pra fazer algo realmente útil, cara, que a gente vai utilizar e usar de verdade. Portanto, eu não sei se você sabia, mas aqui, ó, eu usei aqui, foi o filamento PLA. Ele é um filamento, vamos dizer assim, que é plástico, né? E ele é muito forte, mas tipo, você não pode usar ele em área que vai aquecer demais. Mas com o filamento certo, a gente pode fazer, cara, engrenagem até para máquinas grandes mesmo, coisas brutas mesmo, cara, e que os pessoal usa e muito, cara, para fazer polia, fazer engrenagem, cara, para máquinas que vai fazer muito esforço mesmo. E se eu não me engano, é o filamento ABS que é utilizado para fazer esse tipo de coisa, que vai precisar de aquecer, que ele aguenta muito mais caloria que esse daqui que eu usei, que é o PLA. Mas eu devo agradecer, pessoal, a Banggood aí que enviou essa impressora para nós fazer esse projetinho topzera, cara, mostrar para vocês aí. E espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Se vocês tiverem interesse, cara, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E esse mês, cara, que eu tô postando esse vídeo, tem muita promoção mesmo, pessoal. Tem promoção de 11/11, igual eu falei pra vocês. Tem promoção de Black Friday, que corre a semana inteira, semana toda. Cara, não é somente um dia. Ah, pessoal, já tava esquecendo de mostrar pra vocês os barquinhos que eu fiz pros meus meninos. Olha pra vocês verem o detalhe que tem naquelas caixinhas, cara. E por dentro, se vocês olharem lá dentro também, tem um volantinho, cara. Olha só os detalhezinhos desse volantinho, cara. Muito show. E na lateral, dá pra ver lá por dentro também que tem uma escadinha, cara, que vara na parte de cima. Cara, muito show, mano. Mas então vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Vocês conferem lá se vocês tiverem interesse. Mas por segurança eu tirei a bateria daqui, pessoal, porque tá chovendo e tá molhando tudo direto. Eu não quero parar de chover de jeito nenhum, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado do videozão dessa vez aí, pessoal. Tentamos testar do máximo possível aí, igual nós queimamos até um bocado de coisa, cara. Testamos na água, ou dessa vez ficou bem testado mesmo, cara. Mas até eu molhei todo, cara. Olha só pra vocês verem, tá todo ensopado, cara, todo molhado. Olha a barraiada que os meninos estavam brincando aqui, ó. Nossa senhora, cara. Mas então, pessoal, eu só espero que vocês tenham gostado do nosso esforço dessa vez, cara, do videozão aí. E é daquele naipe.
deixa o likezão pra nós aí, principalmente se inscreva no canal, compartilha aí, faz aquela mistureba toda para ajudar nós aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. E fui! Vamos curtir essa chuva aqui e rapar fora, né? Parar de molhar.